E aí, André, tudo tranquilo? Opa lá, tudo sim. Já terminou de colher seu caso? Terminei, acabei de terminar. Pense no paciente para gostar de conversar, viu? Você vê como é. Qual foi o caso que você colheu? Bom, como você sabe, a anamnese do povo está toda completinha aqui no caderno. Mas eu passo só os pontos principais para a gente discutir. Certo, diga lá. JMV, sexo masculino, 32 anos, procurou atendimento por quadro de astenia e febre. Relata também mialgia, artralgia. Tá, deixa eu adivinhar. Ele tinha petegas também. Tinha, né? Mas... Tá na cara. Isso é uma bovirose, certeza. Sim, deixa eu terminar de contar o caso. Tá parecendo aquele médico. Ixi, foi mal. Termine de contar? Bom, então voltando. JMV, sexo masculino, 32 anos, procurou atendimento por quadro de astenia e febre. Relata também mialgia, artralgia, espineia, hemoptise e emagrecimento com evolução de 3 semanas. O paciente nega fumo, mas relata consumo de drogas ilícitas intravenosas, heroína, há 2 anos. Nega consumo de álcool, nega história de comorbidades conhecidas e alergias a medicações. Também nega história familiar de doenças cardiovasculares e pulmonares e ao exame apresentava bom estado geral. Mas apesar disso, as mucosas estavam incorporadas, existiam petecas em mucosa palatal e bucal, bem como nas extremidades. Foi identificado o sopro caudino em região apical também. Mudou completamente. Vamos fazer como o Jack do Estripador. Vamos por partes. Essa febre sugere um processo infeccioso, junto com a astenia. Isso, com essas petegas, e o sopro, juntando com o fato dele ser usuário de drogas injetáveis, corrobora realmente com um quadro de endocardite infecciosa. Isso mesmo, é verdade. Mas assim, eu não me lembro muito bem da endocardite. Nosso trabalho era para colher o caso, apresentar o diagnóstico e explicar um pouquinho. Qual foi o seu caso mesmo? Esquece. Isso é muito mais interessante. Bom, então tá bom. Vamos dar uma revisadinha que a apresentação é daqui a 1 hora. Por onde começamos? Poderíamos sistematizar nos seguintes pontos: definição, classificação, epidemiologia, etiologia, fisiopatologia, manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento. Parece bom. O que sabemos sobre esses dois primeiros? Bom, então a cardiite infecciosa é definida como um processo infeccioso da superfície endotelial do coração. Ela comete preferencialmente as válvulas cardíacas, mas pode ocorrer no septo cardíaco quando este tem defeitos, bordoárias tendíneas e parede do endocárdio, em geral. Nossa, como é que você conseguiu decorar tudo isso? Decorei nada, tá tudo aqui anotado no meu bloco de notas. Depois eu passo a referência bem direitinho. Certo. Com relação à classificação, eu vi que ela poderia ser classificada quanto ao tempo de evolução da doença, em aguda e subaguda crônica. Mas também vi que não agrupava muito bem o modo como a doença se apresenta. Uma nova classificação surgiu, então, por causa disso, e classifica pela condição clínica predisponente. Endocardias e válvulas nativas, válvulas protéticas e em usuários de drogas ilícitas intravenosas. Mas tem mais um que eu não estou lembrando agora. Tem endocardites associadas aos serviços de saúde, inclusive hospitalares, as que surgem na comunidade após internação recente, e as que decorrem de dispositivos implantados por longo prazo, como catéteres hemodiálise, também vi isso aí. É isso mesmo. Segundo a minha primeira classificação, a aguda é causada por organismos mais virulentos e tem início fulminante após o quadro febril durante 1 a 6 semanas. A mortalidade é maior e, além do tratamento com antibióticos, geralmente é necessário um tratamento cirúrgico. Geralmente o agente é o Staphylococcus aureus e ele promove danos nas válvulas que surgem como massas, que são chamadas de vegetações. Podem ocorrer eventos embólicos em vários órgãos, como coração, cérebro, pulmão, baço e nas extremidades do corpo também, entre outros órgãos por causa do desprendimento de pedaços dessas vegetações. Já a subaguda crônica é causada por organismos menos virulentos e o tratamento somente com antibióticos é eficaz, na maioria das vezes. É uma doença insidiosa que causa febre mais arrastada, duração de semanas a meses, e é associada à perda de peso, mal-estar e calafrios. Estreptococcus de grupo viridas, pouco virulentos, geralmente causam esse tipo de subagudo crônico. Por isso, sintomas pouco específicos e mais difíceis de diagnóstico. Entendi. Um fato interessante é que o período de incubação é de 2 semanas, mas o diagnóstico ocorre em média 5 semanas após o aparecimento dos sintomas. Quanto às outras classificações, são meio que autoexplicativas, acha não? Também acho. E essa classificação fala até sobre a própria epidemiologia, né? A literatura fala que os mais afetados são homens, de idade de 40 a 60 anos,
portadores de próteses ou dispositivos cardiovasculares, pessoas que realizaram procedimentos invasivos, usuários de drogas injetáveis, imunossuprimidos ou imunodeficientes, pacientes diabéticos, enfim, todos esses são fatores de risco para o desenvolvimento de endocardite infecciosa. Acho que dá para resumir tudo isso em problemas cardíacos prévios, eventos que quebram a barreira de proteção natural da pele e não acesso ao sangue, comprometimento das defesas naturais e condições que predispõem a lesão endotelial, como diabetes. Sim, e as válvulas mais acometidas, na sequência, são a mitral, a aórtica e a tricúspide em menor grau. Essa ocorre principalmente em usuários de drogas injetáveis. Raramente a válvula pulmonar é atingida. Eu também sei que o HIV não é um fator predisponente significativo e que o uso de drogas intravenosas representa um risco bem maior do que o fato de ter uma válvula protética, por exemplo. Mas me diz uma coisa, o que é esse negócio de estenose aórtica calcificada e calcificação do anel mitral? É o seguinte, anota isso aí e pesquise depois, senão a discussão fica muito longa. É verdade. Deve ter tratado de cardiologia, de fisiopatologia ou medicina interna, certeza. Bom, continuando, eu vi que a endocardite infecciosa é uma doença relativamente rara e que o perfil epidemiológico mudou recentemente. Mudou mesmo. Mas isso depende dos países considerados, como sempre. Os principais quadros de endocardite costumavam ser por infecção secundária à doença, infecciosa no local remoto, pneumonias ou abscessos biogênicos. Após o início da era antibiótica, a doença cardíaca reumática passou a ser o principal fator predisponente, e a faixa de idade costumava ser abaixo de 30 anos. Hoje, a faixa mais acometida é de 40 a 60 anos, e os fatores cardíacos predisponentes mais comuns são prolapso mitral, doença cardíaca congênita e válvulas cardíacas protéticas. Mas isso serve para os países envolvidos, claro. Nos países em desenvolvimento, a doença reumática permanece como fator predisponente majoritário. Entendi. Então a gente fechou essa parte da epidemiologia, né? Mas quero saber por que esses fatores são predisponentes para uma infecção do endocárdio. Certo. Para que um agente infeccioso se estabeleça, é preciso que o endotélio esteja lesionado e que existam agentes infecciosos no sangue, ou seja, a bacteremia e, na maioria das vezes, uma congenia. Todos os fatores citados acima predispõem a um fluxo turbulento que pode danificar o endotélio ou a uma inflamação recorrente, como na doença reumática. Certo. Então, em relação aos agentes etiológicos, nós temos principalmente bactérias e fungos. Mas vamos nos focar nas bactérias, né? Que são mais importantes nesse caso. Não, beleza, você que manda. E se falando de bactérias, nós temos os streptococcus e os estafilococcus em destaque. Os streptococcus são isolados em cerca de 40 a 60% de endocardite em válvulas nativas. Dentre estes, os streptococcus do grupo Viridians alfa-hemolíticos são os mais frequentes, destacando-se o Streptococcus mitis, mutans, sanguis e oralis. Essas bactérias fazem parte da flora natural da cavidade bucal e da orofaringe humana. E o Streptococcus mutans se destaca por estar presente em um grande número de placas dentárias. Então, quando ocorre uma lesão nessa região, como cirurgia dentária ou até mesmo escovação intensa, pode ocorrer a bacteremia. Com relação aos estafilococcus, temos os coagulases positivos e os coagulases negativos. Dentre os coagulases positivos, somente os estafilococcus aureus, só ele é patogênico ao homem. É uma bactéria altamente virulenta que coloniza pele e nariz e é a principal causa de endocardite aguda, sendo capaz de causar infecções em válvulas cardíacas previamente normais. O estafilococcus causa infecção febril e tóxica, muito metastática. A infecção por ele pode ser adquirida na comunidade e nos hospitais. Na comunidade, a endocardite pode ter origem a partir de processos infecciosos de peles e partes moles que geram bacteremia, uso de drogas ilícitas injetáveis ou bacteremia primária. Nos hospitais, a infecção por estafilococcus vem aumentando e se deve a procedimentos invasivos, a próteses implantáveis e ao uso de catéteres vasculares. Endocardite por estafilococcus resistentes à medicilina dificultam imensamente o tratamento. Ademais, a capacidade de invasão local por estafilococcus aureus pode levar a complicações como formação de abscessos do miocárdio, pericardite purulenta,
rápida destruição valvar e insuficiência cardíaca congestiva, além de complicações embólicas com danos ao sistema nervoso central. E existem também os coagulases negativos, né? Que habitam naturalmente a pele e as vias aéreas superiores. Eles têm baixa virulência e raramente causam infecções em indivíduos realmente sadios. Porém, eles têm relevância nas infecções nosocomiais, podendo causar bacteremia ou sepse relacionada com catéteres vasculares, por exemplo, sendo a principal causa de endocardites em próteses valvares precoces. Mas também pode atacar válvulas nativas, com alteração estrutural predisponente. O principal deles é o S. epidermidis. Esse carinha faz parte da flora bacteriana normal da pele e neste local não é patogênico. Existem outras bactérias também que podem causar endocardite, né? Tipo os streptococcus, as do grupo Racec, as pseudomonas. Mas como elas ocorrem menos, vamos só citar no trabalho. Tá bom. Eu vi que também há casos que a hemocultura pode vir negativa. Possíveis razões para que a hemocultura venha negativa são a administração de antibiótico antes da coleta e a presença de micro-organismos que não se desenvolvem em hemoculturas habituais. Perfeito. Então fechou essa parte da etiologia, não é mesmo? Fechou. Vamos para a fisiopatologia? Vamos. O desenvolvimento da infecção se dá basicamente em 3 passos. Lesão no endocárdio, formação de um trombo de fibrina e plaquetas, que é a chamada vegetação estéril, ou endocardite trombótica não bacteriana. Depois vem a adesão de micro-organismos circulantes. Esse é o passo final, ou seja, a bacteremia é necessária. Ocorre então a adesão e a semeadura desse trombo estéril, tornando-se ele um trombo friável. A partir daí, êmbolos sépticos podem se desprender dessa vegetação infectada e causar diversos eventos embólicos. Muito bem resumido. Mas vamos destrinchar isso aí? Detalhe mais um pouco? Tá certo. Bem, como eu estava dizendo, primeiramente tem de haver uma lesão de endocárdio. Geralmente essa lesão ocorre em válvula por ser um ponto mais suscetível hemodinamicamente. É um ponto em que há condições de haver um maior fluxo turbulento. A lesão endotelial expõe proteínas da matriz extracelular ao contato direto com o sangue, desencadeando a formação de um trombo composto por fibrina, plaquetas e proteínas plasmáticas, o que é um processo natural do corpo. Isso, porém, facilita a aderência de bactérias durante a bacteremia transitória. A fibronectina é uma das moléculas do processo de coagulação responsável por isso. Com seus vários domínios de ligação, essa molécula consegue se ligar ao colágeno, às plaquetas, às células endoteliais e aos fibroblastos, funcionando como uma ponte que conecta todos esses fatores. Acontece que esses domínios também se ligam aos micro-organismos com capacidade adesiva. Se ligam às adesinas dos micro-organismos, contribuindo para a colonização e infecção local. E como é que surge essa bacteremia? Bom, a bacteremia pode surgir a partir de procedimentos invasivos quaisquer, como cirurgias, uso de catéteres ou sondas vesicais, durante a injeção de drogas ilícitas, procedimentos odontológicos, escovação dentária intensa, ou até mesmo secundária a uma outra infecção, como a pneumonia. De qualquer forma, uma vez ocorrendo a entrada e a circulação dessas bactérias no sangue, elas podem colonizar essa vegetação estéril que se formou por meio das adesinas que elas têm, permitindo se ligarem ao fibrinogênio, à fibronectina e ao colágeno. A colonização bacteriana do trombo induz a atração e ativação de monócitos, o que aumenta a inflamação e a lesão local. Dessa forma, o estado de coagulação permanece, estimulando a adesão plaquetária, favorecendo o crescimento da vegetação. Pelo visto, a resposta imune não é muito efetiva nesse caso. Acaba ajudando o crescimento do trombo, que é friável, né? Isso mesmo. Como a endocardite é uma doença relativamente rara, assim, você não vê endocardite em qualquer lugar, para que a bacteremia chegue ao ponto de infeccionar o endocárdio, é porque o sistema imune não foi capaz de barrar o avanço desses micro-organismos. Esses trombos, como são friáveis, geralmente acabam gerando fragmentos que ganham a circulação em forma de êmbolos sépticos ou que promovem eventos embólicos em vários órgãos como pulmão, cérebro, baço e extremidades. Podem atingir qualquer parte do corpo, na verdade. E esses eventos embólicos podem resultar em infartos sépticos ou isquemia local. Tosse, dispneia, artralgias, diarreia, dores abdominais, petequias, abscessos, aneurismas, dentre outros, podem ser manifestações dessa embolização. Por esse motivo, frequentemente o diagnóstico de endocardite coincide com a apresentação sintomática causada por esses êmbolos. Entendi. Aí, com relação aos sintomas, quais são os que a endocardite apresenta? Bom,
Os sintomas advêm da bacteremia persistente, das lesões no coração e dos fenômenos embólicos, como eu já falei, ou daqueles decorrentes de reações imunológicas também. Ou seja, a maioria dos sintomas vem de complicações do quadro. A apresentação clássica da endocardite é a febre, astenia, anorexia, emagrecimento, assim como outras apresentações, infecções de caráter sistêmico. Meu Deus, que cansaço. Já deu o quê? 15 minutos de vídeo? De discussão? Foi, acho que sim. Vamos fazer uma pausa, né? Vamos sim. Vou ali no Alemão ou no Real comprar um salgadinho, uma salada de frutas. Simbora. Se eu fosse espectador, eu daria uma pausadinha, tipo agora. E iria ao banheiro ou comeria alguma coisa. Espectador? Como assim? Tô soltando indireta. Sabe aquela sensação de você estar sendo observado? Tô sentindo isso desde que começamos o trabalho. Sinistro. Hein? Mas vamos lá, já a gente volta. Enfim. Fechou? Vamos pro diagnóstico? Vamos. Bom, para o diagnóstico são usados recursos laboratoriais, clínicos e de imagem. O diagnóstico é dado a partir dos critérios patológicos ou dos critérios clínicos de Duke. Como a gente pode ver aqui nessa tabela, estão os critérios de Duke. Ele dividiu em critérios maiores e critérios menores. Seriam critérios maiores hemocultura positiva e uma evidência de comprometimento endocárdico. A hemocultura positiva exige algumas condições, que seria o quê? Um micro-organismo característico de endocardite infecciosa em duas hemoculturas separadas, como S. viridans, S. bovis, grupo RASEC e outros, ou hemocultura persistentemente positiva, definida como recuperação de agente característico de endocardite infecciosa a partir de uma hemocultura colhida com intervalo superior a 12 horas, ou 3 ou mais hemoculturas separadas positivas coletadas durante o intervalo de 1 hora. Em relação ao comprometimento endocárdico, seria o quê? Seria a utilização de exame de ecocardiograma. Então, um ecocardiograma positivo seria uma massa intracardíaca móvel em valvas cardíacas ou em algum local de jato regurgitante, abscesso ou deiscência de prótese valvar. Essa massa intracardíaca é a própria vegetação. Outro exemplo seria a nova regurgitação valvar e o novo sopro cardíaco, ou seja, uma pessoa que não tinha sopro adquiriu um sopro ou o sopro que ela já tinha mudou de padrão. Os critérios menores de Duke são o quê? Condição cardíaca pré-exponente ou uso de drogas ilícitas intravenosas, febre, fenômenos vasculares, como a gente já mostrou, que seriam aqueles sintomas, né? Manchas de GNUA, manchas de Rota, embolia arterial, infarto pulmonar séptico, aneurisma micótico, hemorragia intracraniana, são todas complicações do quadro. Fenômenos imunológicos, que seria glomerulonefrite, né, deposição de imunocomplexo, nódulos de Osler, manchas de Rota, fator reumatoide, microbiologia com culturas positivas, sem preencher critérios maiores ou sorologia positiva, ou seja, seria alguma cultura diferente dessas aqui. E o ecocardiograma com achados compatíveis com endocardite, mas que não está dentro desses critérios maiores. Então, como é que seria definido o diagnóstico da endocardite infecciosa? O diagnóstico definido teria um critério patológico positivo, que seria o micro-organismo demonstrado por cultura ou histologia na vegetação, ou no êmbolo ou no abscesso intracardíaco, uma histologia de vegetação ou de abscesso demonstrando endocardite ativa, ou seja, o processo ativo lá de infecção bacteriana. E em relação aos critérios clínicos, nós podemos considerar que há endocardite infecciosa quando há 2 critérios maiores, ou quando há um critério maior e 3 menores, ou ainda quando há 5 critérios menores. Há ainda a possibilidade de um diagnóstico possível de endocardite infecciosa. Não é um diagnóstico fechado, mas faz com que a pessoa seja tratada como se ela tivesse a doença, que seria um quadro compatível com endocardite, mas sem critérios para diagnóstico definido, e também sem critérios para rejeitar aquele diagnóstico. Então está ali entre o meio termo, na dúvida você trata. O diagnóstico rejeitado de endocardite infecciosa se daria como? Quando você tem um diagnóstico alternativo para aquilo, ou seja, você identificou que é outra doença na verdade. Quando os sintomas têm uma resolução completa, com 4 ou menos dias de tratamento antimicrobiano. E quando não há achados histopatológicos indicativos de endocardite em material cirúrgico ou em autópsia, com 4 dias ou menos de tratamento antimicrobiano. Bom, no diagnóstico fechado, o tratamento fica praticamente definido. E ele tem 2 objetivos.
erradicar o micróbio infectante da vegetação e do sangue, né? E tratar as complicações que sobrevieram desse quadro, como alguma lesão cardíaca, por exemplo. Por isso, o tratamento se baseia em duas vertentes: antibiótico-terapia agressiva e tratamento cirúrgico, quando há indicação desse último. É isso mesmo, então vamos lá. Os antibióticos são preferencialmente injetados e aqueles usados serão definidos de acordo com o micro-organismo identificado em cultura, se é que esse micro-organismo será identificado. As concentrações certas que se deseja alcançar dependem da vegetação ser vascularizada ou não. Geralmente, o tratamento da endocardite de válvula protética é mais longo e as medicações usadas tanto nela quanto na endocardite de válvula nativa se assemelham, exceto quando a infecção é causada por estafilococcus. Falando dos esquemas terapêuticos dos principais micro-organismos envolvidos, nós teríamos que na endocardite causada por Streptococcus do grupo virídeos, Streptococcus bovis, suscetíveis à penicilina, estão disponíveis as seguintes possibilidades. Segundo essa tabela aqui do Tratado de Doenças Cardiovasculares, uso de penicilina G ou ceftriaxona durante 4 semanas, uso de penicilina G ou ceftriaxona com gentamicina por 2 semanas, seriam os esquemas mais curtos, e uso de vancomicina por 4 semanas. Lembrando que os esquemas de 4 semanas geram cura bacteriológica em 98% dos casos, e que a combinação sinérgica de penicilina e ceftriaxona mais gentamicina por 2 semanas é tão eficaz quanto o tratamento com esses esquemas de 4 semanas. A gentamicina é recomendada nos esquemas de curta duração, pois entre 2 e 8% dos Streptococcus viridis e dos Streptococcus bovis são resistentes à streptomicina, sendo o tratamento de penicilina com streptomicina pouco eficaz. Dessa forma, se substitui a streptomicina por gentamicina. Além disso, se a infecção por esses micro-organismos for na válvula protética, preconiza-se um tratamento com duração de 6 semanas, e não de 4 semanas ou 2 semanas. Para a endocardite infecciosa causada por streptococcus resistentes à penicilina, o tratamento consiste em 4 semanas de altas doses de penicilina parenteral ou ceftriaxona, mais uma aminoglicosida, que no caso seria gentamicina, durante as 2 primeiras semanas somente. Pacientes com reação de hipersensibilidade à penicilina poderão ser tratados isoladamente com vancomicina durante 4 semanas. Já na endocardite causada por enterococos suscetíveis à penicilina, a terapêutica ótima requer ação sinérgica de um antimicrobiano que age tanto na parede celular, como a penicilina, a ampicilina ou a vancomicina, e algum aminoglicosídeo letal para a bactéria, como a gentamicina ou a streptomicina. Então vamos aos esquemas, que seria essa tabela aqui. Pode ser usada a penicilina G mais a gentamicina durante 4 a 6 semanas, a ampicilina mais a gentamicina também durante 4 a 6 semanas, ou a vancomicina mais a gentamicina durante 4 a 6 semanas também. Então, como a gente pode ver, é um antimicrobiano que atua na parede celular mais um aminoglicosídeo. Na endocardite estafilocócica de válvula nativa está indicada a vancomicina se os organismos forem resistentes à meticilina, em um esquema com duração de 4 a 6 semanas. Teicoplamina é uma alternativa, mas sua eficácia é inferior à vancomicina. Se não forem resistentes, poderá ser usada a vancomicina. Se a endocardite for em válvula protética, causada por estafilococcus resistentes à meticilina, poderá ser usado, além da vancomicina, a rifampicina e a gentamicina, sendo que essa última só será administrada nas 2 primeiras semanas. Se os estafilococcus forem suscetíveis à meticilina, poderá ser usada a rifampicina e nafcilina também, por períodos de no mínimo 6 semanas, e a gentamicina só será usada nas primeiras 2 semanas de tratamento, assim como em outros esquemas já demonstrados. O tratamento cirúrgico diminui em muito a mortalidade nas infecções que não respondem aos antibióticos e resolve as complicações intracardíacas de endocardite ou em outras localizações. Então, muitas vezes ele consegue reconstituir uma parede lesada, por exemplo, pela vegetação. Dá pra ver realmente que o tratamento é bem longo, né? Os antibióticos que são usados são bem pesados, né? Exatamente. Bom, pronto, então vamos pegar esses medicamentos que você citou e explicar o mecanismo de ação deles. Até porque não adianta, né? Você saber o esquema de tratamento deles sem você saber como é que funciona. Vamos então agrupar os medicamentos utilizados para tratar a endocardite infecciosa.
Dentre os citados, temos as classes dos beta-lactâmicos, aminoglicosídeos, glicopeptídeos e rifamicinas. Dentro dos beta-lactâmicos, subdivide-se, nesse caso, em penicilinas e cefalosporinas. Os beta-lactâmicos vão agir inibindo o crescimento da parede celular da bactéria. Então, a parede celular é formada por N-acetilglicosamina, o NAG, e o N-acetilmurano, o NAM, formando um polímero glicopeptídico. Esse polímero tem uma camada ligada à outra por meio da D-alanina de um monômero, ligando-se à L-lisina de outro monômero de outra camada, por meio de uma ponte de glicinas. Para que essa ligação ocorra, é necessária a participação da transpeptidase. Essa enzima remove uma D-alanina e faz a ligação dela com a ponte de glicina já ligada à L-lisina. É aí que atuam tanto os beta-lactâmicos quanto os glicopeptídeos, de maneiras diferentes, claro. Os beta-lactâmicos, pela similaridade estrutural com as D-alaninas, ligam-se ao sítio ativo da transpeptidase, impedindo a ligação final entre esses dois monômeros. Já os glicopeptídeos, com a vancomicina, inibem a transpeptidação. Legal, eles agem bem parecidos, mas com foco um pouco diferente, né? E os aminoglicosídeos e as rifamicinas? Pronto, vamos lá. Os aminoglicosídeos são drogas muito hidrofílicas e que agem principalmente nas bactérias gram-negativas e aeróbicas. Seu mecanismo de ação envolve a inibição da síntese proteica das bactérias. Portanto, apresentação bacteriostática e bactericida. Ele se liga à porção 30S do ribossomo da bactéria e promove o bloqueio da iniciação da síntese de proteínas, terminação prematura da síntese, formando proteínas não funcionais, mais o bloqueio de posterior tradução ou incorporação de aminoácidos incorretos, formando proteínas defeituosas, sendo que acredita-se que esse último seja o mais responsável pelo efeito bactericida. Já as rifamicinas, representadas pela rifampicina, agem se ligando à subunidade beta da RNA polimerase, independente de DNA, de células procarióticas, para formar um complexo fármacoenzima estável. Essa ligação ao fármaco impede a formação da cadeia na síntese de RNA. E acho que já terminamos por aqui, né? Bem na hora, faltam só 20 minutos para a gente apresentar o trabalho, ligeiro que a gente tem que fazer esse slide ainda. Minha filha, a rapadura é doce, mas não é mole não.